ouvinte, nós estamos de volta aqui com o programa Pontuando e hoje nós vamos falar de A Espiral para o Abismo. Por quê? Bom, a gente está vendo que tem uma série de acontecimentos que nos envolvem nesses 25 para 26 anos do século XXI. E então eu fiz uma pesquisa nas três IAs mais responsivas, vamos chamar assim, que são mais genéricas, que é o DeepSeek, que é o GPT e que é o Gemini. Eu vou começar com aquela que é a mais sucinta, que é a Gemini, passo para o DeepSeek e depois o GPT espalha um pouquinho mais, embora a gente repita um pouco os temas. Mas vocês vão entender por que nós estamos fazendo nesse formato. Então, olha bem, o que nós estamos pesquisando? É que o conceito da espiral do abismo, ele sugere que crises independentes do clima, da economia, da geopolítica, saúde mental, tecnologia, guerras, invasões, disponibilidade de ações mediante comandos de certos mandatários, né? Eles são teses e acontecimentos e fatos, intenções que se alimentam mutuamente e aceleram um processo de desestabilização global que esse ano de 2025 e agora 2026 principalmente parece muito evidente. Então, em princípio, a geopolítica, né? A gente pode falar que nós estamos caminhando para o fim da hegemonia e seria a era da fricção entre os players dos comandos das economias e do poder mundial. Para os geopolíticos e politicólogos, o início dos anos 2020, por exemplo, marcou o fim definitivo da chamada Pax Americana. A ascensão de um sistema multipolar e o retorno de conflitos de alta intensidade, como aconteceu, por exemplo, o conflito entre a Rússia e aquele pequeno país, e o que aconteceu lá na Ásia Menor, conhecido como Médio Oriente. Eu estou cifrando as palavras aqui para que o vídeo não possa cair em função das censuras aí do YouTube, né? Mas vocês estão me entendendo. Então, tudo isso criou um estado de guerra híbrida permanentemente. E essa guerra híbrida é uma guerra que não é simplesmente a vontade de um contra o interesse do outro e questões de riqueza e disputa de fronteiras, de mal-estares e questões de água. Não, essa guerra híbrida, ela envolve guerra por procuração, né? Dissemina-se dentro de uma região lá uma forma de ação que incomoda a um outro player, né? E esse player tem que se posicionar, ele acaba caindo na armadilha de fazer uma invasão ou de perpetrar uma guerra de fronteira ali que vai havendo desgaste e com isso os de fora vão manipulando a situação. Isso é exatamente o que está acontecendo. A questão lá das organizações de exército da Europa, né, mantidas em parte pelos próprios europeus e pelos comandos dos americanos, que querem instalar uma base num determinado país que foi invadido pelo outro país maior, né, que padece de russofobia, né, e tudo isso, vocês já entenderam. Bom, então, um fato relevante, relatório dos riscos globais do Fórum de 2026 do Fórum Econômico Mundial, aponta que o uso de sanções e tarifas como armas econômicas está criando uma economia de trincheiras. Isso tem acontecido contra a Rússia, isso tem acontecido contra o Irã, isso tem acontecido contra a China, né? Tem acontecido contra a Venezuela. A visão dos analistas, consultorias como a Eurasia Group, destacam que o retorno do mandatário do Leão do Norte lá, o novo e atual presidente, né, em 2025, desde janeiro, e o endurecimento das posturas que a China passou a fazer
de agora, a gente está fazendo de um tempo para cá, geraram um ciclo de desglobalização acelerada. O mundo não está mais apenas dividido, ele está desconectado, e isso aí está impedindo um formato de cooperação e de conversas, inclusive esvaziando a posição da ONU para temas vitais, entre eles o do clima. Os prognósticos são conflitos por recursos naturais, né, o que será provável, águas e recursos minerais críticos, isso é o óbvio, possibilidade de uma terceira World War, né, por procuração em território, por exemplo, no Ártico ou no Mar da China e tal. Sociedade, colapso da coesão dessas sociedades. Os antropólogos e os sociólogos dizem que o conceito de realidade compartilhada está desaparecendo. Isso é um fato relevante. A onipresença de IAs generativas que já vinham acontecendo, mas principalmente agora, 2025, 2026, facilitou demais a criação de desinformação em massa, né? Tornando quase impossível para o cidadão comum distinguir o que é uma simulação, inclusive as deepfakes, inclusive da própria IA. A visão dos sociólogos estudiosos como The Institute for Tomorrow sugerem que estamos vivendo o fim da narrativa da tecnologia infinita, e isso, porque isso definitivamente não é verdade. Em vez de nos libertar, a tecnologia criou bolhas que promoveram isolamento, as relações foram sintéticas, e onde as pessoas preferem interar-se com a IA e não entre elas mesmas, ou seja, entre humanos. Existe um abismo antropológico, né? Há uma perda de ritos de passagem, de sentido comunitário, substituído por um consumo digital voraz, desconectado, separado, sem olho no olho, que não gera pertencimento a grupo nenhum, um individualismo muito intenso e um viver de bolhas. E um ressentimento acaba por um ressentimento social. A era da eco-ansiedade é exaustão. Os psicólogos relatam que o estado emocional coletivo está em queda livre. O termo eco-ansiedade tornou-se um diagnóstico clínico comum, e isso não é exagero. O fato relevante, o macroestudo do Lancet Countdown, revelou que eventos climáticos extremos estão diretamente ligados ao aumento de internações psiquiátricas e taxas de suicídio globalmente, porque eles têm acontecido e nem sempre chegando aos outros centros de conhecimento ao mundo afora em tempo hábil. A visão de psicólogos, por exemplo, a Associação da Americana de Psicologia, APA, e os pesquisadores da Fiocruz apontam que a exposição constante a catástrofes, por exemplo, pandemias, enchentes, guerras em tempo real, secas e tal, gera um estado de hipervigilância traumática, e uma geração que atinge a idade adulta com a convicção de que não existe um futuro vai ser levada a fenômenos como lay flat, que é a renúncia ao trabalho, né? Por que você vai ficar fazendo força se não tem futuro? E o colapso da taxa de natalidade, por que nós vamos casar ou por que nós vamos procriar se não existe um futuro? E existe o colapso físico, né? O clima, por exemplo, como catalisador. As previsões para 2050 tornaram-se uma realidade já em 2026. O ano de 2025 foi marcado por crises hídricas severas, centros urbanos como São Paulo e ondas de frio no Ártico, no extremo dos Estados Unidos, evidenciando a fragilidade das redes elétricas e abastecimento. Você está tendo muito apagão, por exemplo, São Paulo está vivendo isso. A espiral, crise climática gera, inclusive a São Paulo está vendo isso por causa das políticas neoliberais dos últimos anos, né? Que não houve investimento e as hidrelétricas e as companhias elétricas foram vendidas para o estrangeiro, né? A espiral, a crise climática gera migrações em massa, migrações geram ascensão de nacionalismo / autoritarismo. Isso tem acontecido na Europa, tem acontecido na América do Norte. O autoritarismo impede acordos climáticos, o clima piora, esta espiral para o abismo é a sua forma mais pura. Então, na geopolítica, fragmentação do poder global, guerras por recursos e protecionismo extremo. Na tecnologia, as IAs e as deepfakes, morte da verdade, colapso da confiança institucional.
Socialmente falando, a polarização radical, o isolamento social e a erosão da democracia. Na psicologia, a ecoansiedade e o burnout, crise global de produtividade, saúde mental e procriação. E meio ambiente, ambientais, eventos extremos frequentes já acontecendo, visíveis, não apenas noticiados, alguns nem noticiados são, insegurança alimentar e insegurança hídrica crônica. E nós temos aí a opção de institutos como o Instituto for Tomorrow, Fórum Econômico Mundial, The Lancet, Eurasia Growth, Fiocruz Brasília, e, entre outros, né? E a espiral não é um destino inevitável, é o resultado de uma inércia sistêmica. Muito bem. Então, o que o DeepSeek viu aí? O DeepSeek viu a aceleração da crise. O século XXI tem sido marcado por convergências sem precedente de crises sistêmicas já relatadas. Por exemplo, começou lá com 11 de setembro de 2001, depois nós tivemos a pandemia, outras pandemias, né, que já vinham acontecendo nos anos de 2002, 2012, e no Oriente Médio e depois na Ásia, depois chegaram aqui, né? E vários fatos relevantes, a ascensão da China como projeção de poder econômico, militar não tanto, mas também tensões no Mar do Sul da China, não provocado pelos chineses, mas do posicionamento deles como defesa de seus sistemas, guerra na Síria e no Iêmen provocada por guerra híbrida, né, para poder desestabilizar a Ásia Menor, invasão daquele país pelos russos, etc., conflito no Oriente Médio, que eu não vou ficar falando para não perder o vídeo, crises ambientais e climáticas, a aceleração das mudanças climáticas, já falado, a perda da biodiversidade, que é uma coisa que a ciência conhece, né? Nós estamos com perda de 1 milhão de espécies em risco na atualidade, embora isso não seja tanto uma coisa que a sociedade perceba. Falhas de metas internacionais, a sociedade de repente também não percebe, mas nós estamos passando por problemas do Acordo de Paris, com implementações suficientes, esvaziamento das COPs, né? E isso aí tem sido relatado nos painéis de mudanças climáticas, nos relatórios e tal. A pandemia e a saúde global, nós tivemos a Covid-19 com 17 milhões de mortes, desigualdades no acesso às vacinas, né, o processo de exposição assimétricas globais, além dos grupos antivacina e do trabalho antivacina, aumento de problemas de saúde mental, isolamento social, ansiedade coletiva. E na tecnologia e na sociedade, as redes sociais da desinformação, que nós já falamos, inteligência artificial, que nós também já falamos, né? A surveillance, capitalismo de vigilância, né? A perda de privacidade e economia da desigualdade. A crise financeira de 2008 expôs as fragilidades do sistema capitalista globalizado, se bem que isso aí foi meio que intencional, né? Houve um aumento de desigualdade visível, 1% dos mais ricos detém quase 40% da riqueza global. A inflação pós-pandemia, crise de custo de vida em múltiplos países, isso não é tão visível, mas é fato. E os sociólogos, o Bauman alertava que danos colaterais da modernidade líquida, onde instituições sólidas vêm se dissolvendo, quer dizer, você passa a não ter garantias, você passa a não ter um chão em que você caminhe, uma mesa onde todos conversem com o entendimento, né, falando a mesma língua. O Hartmut Rosa fala da teoria da aceleração social, uma espiral que resulta da desconexão entre a aceleração tecnológica e a capacidade que o humano tem de se adaptar a isso, né? E o Boaventura Souza Santos fala da crítica à globalização neoliberal, né? E a defesa das epistemologias do Sul para alternativas. O que ele quer dizer é o seguinte, que a globalização neoliberal ela coloca o modelo sobre todos os continentes e todas as culturas, esquecendo que algumas culturas têm o conhecimento para para ter algumas soluções, não apenas locais, mas soluções que possam servir a outros ambientes também. Os antropólogos, o Graeber, analisou que algumas pessoas têm trabalhos sem sentido e se desconectam entre o valor social e o valor econômico, né? Quer dizer, não conseguem uma harmonia entre o valor do trabalho socialmente e economicamente.
O Arjun Appadurai, que estuda o medo dos pequenos números, né, cuja maioria sentem-se ameaçadas por minorias em contexto da globalização, que é o caso, por exemplo, quando chegam brasileiros em Portugal e conseguem boas colocações, ou às vezes têm conhecimento e conseguem boas colocações. Esses números pequenos, né, fazem com que as maiorias tremam pelas suas estabilidades. Na psicologia social, Jonathan Haidt demonstra como as redes sociais criam espirais de virtude que polarizam sociedades, né? E o Sheldon Salomon, na teoria do manejo do terror, crises existenciais amplificadas por ameaças globais levam a respostas extremas quando os fatos não estão acontecendo ainda, né? Cientistas políticos e geopolíticos, o John Mearsheimer, fala do realismo ofensivo e prevê conflitos entre grandes potências como inevitável. O Joseph Nee defende o poder brando e a cooperação multilateral como antídotos. O Ian Bremmer identifica a crise de governança global com o G20 ineficaz. Analistas de futuro, o Yuval Noah Harari alerta para a bifurcação entre o transhumanismo e a irrelevância humana. Ele está falando aqui, o transhumanismo seria aquilo em que você, o homem, você vai operar por exemplo, na inteligência artificial, né? Você vai ter uma relação com as IAs melhor do que você vai ter com os próprios homens, então isso leva a uma irrelevância, e isso aí faz com que o ser humano fique cada vez mais isolado. Nate Silver, do 538, analisa a estatística que mostra aumento de eventos do cisne negro, né, que eu inclusive já fiz um programa sobre isso. Relatórios de riscos globais do Fórum Econômico Mundial lista crises interconectadas como principal ameaça. A questão do cisne negro aqui são aqueles eventos que você acha improváveis de acontecer, eles acabam acontecendo, né? E essas probabilidades começam a aumentar. Aquilo que você não espera que exista, que trata como se fosse assim, uma utopia ou uma irrealidade, de repente aquilo acontece, né? Isso tem acontecido muito hoje em dia, mas pesquisa lá nesse programa que eu fiz sobre a realidade do cisne negro, porque vai ficar, tudo que eu falar aqui vai ser muito pouco para poder entender se alguém não souber do que eu estou falando. Mecanismos de aceleração para o abismo, efeitos sinergéticos negativos, por exemplo, crises climáticas que provocam migrações, o populismo que usa dessas migrações para poder criar conflitos e instalar autoritarismo. Feedback loops tecnológicos, algoritmos de engajamento, que promove só engajamento, independente do conteúdo ser bom ou não para você, o que gera polarização, quer dizer, cada um na sua bolha, paralisia política, ou seja, os grupos não discutem, então existe inação de frente às crises, e alguém muito inteligentemente por trás, nos bastidores, governa essas crises, leva você e as bolhas para o lado onde eles bem entendem. Colapso da confiança, instituições, mídia, ciência e as nações, quer dizer, passa a não ter confiança naquilo que está exposto na mídia, ou que seja verbalizado ou trabalhado pelas instituições, ou que a ciência venha trazer, por exemplo, como quando você pega um medicamento novo que ele é descartado a priori por questões ideológicas, sem que as pessoas tenham confiança na ciência, sem que as pessoas acreditem que aquilo ali não é um fato político, aquilo ali é um fato científico, né? Então, quer dizer, nós estamos realmente muito balançados. Então, o prognóstico para o futuro imediato, que seria a próxima década, a partir de 2000 até 2030 em diante, aumento de conflitos regionais, crises migratórias aceleradas, fragmentação da internet, que eles falam de splinternet, como blocos digitais distintos, que é o fruto dessas bolhas, né? Desafios da democracia liberal, democracia de uma maneira geral, ascensão dos autoritarismos digitais, que nós daríamos passos atrás em função de regimes autoritários, choques econômicos recorrentes de inflação e de desigualdade. Os pontos de viradas possíveis, a chamada IA geral, né, que pode criar disrupções existenciais ou soluções transformadoras que não seriam compreendidas ou assimiladas a princípio. Alguns ficariam de fora, iriam de roldão. Ação climática radical, se suficiente, pode reverter parte da espiral, mas é pouco crível que isso aconteça.
reformas globais, a renovação das instituições multilaterais, que também é pouco crível que isso aconteça, porque os players, eles estão tendendo a estabelecer um equilíbrio entre si, mas esse equilíbrio não significa que eles estejam conversando para manter as coisas numa situação de funcionamento perene, como foi, por exemplo, as discussões ao final da Segunda Guerra Mundial. Conclusão: abismo ou transformação? É claro que está havendo uma transformação. Esse abismo é um temor, né? Então a metáfora do arco espiral para o abismo, ela capta a sensação de que essa aceleração rume a pontos de não retorno. Algumas coisas realmente não terão retorno. O que segue dali? Será uma sucessão de fatos caóticos ou serão soluções que as pessoas vão encontrar para reedificar e transformar as nossas políticas e os nossos poderes daqui para frente? O analista Edgar Morin, ele fala que toda crise contém em si própria oportunidade para essa metamorfose. Então nós temos a expectativa de que algo de bom saia disso. Mas muita destrutividade. E de repente você custa muito para erguer uma sociedade e torná-la coesa. Ou um mundo que se reconheça. Então, momentos de sofrimentos nessa transformação. A questão é se nós vamos desenvolver consciência coletiva e os mecanismos institucionais para a governança planetária vão ser efetivos antes que tendências atuais atinjam pontos irreversíveis. Nós voltemos a anos atrás de má convivência e de problemas de guerras e etc. Né? Bom, agora a gente vai para o último, que é o GPT, onde nós vamos falar um pouco do que já falamos, mas vamos acessar outros autores. Então, por exemplo, o GPT que ele fala que o século XXI vem marcado por crises interligadas, degradação das instituições, crise ecológica, conflitos geopolíticos, desigualdade, degradação das instituições democráticas, transformações tecnológicas que interagem em ritmo acelerado, tudo isso nós já falamos. O Ulrich Beck, que é um sociólogo falecido, ele argumenta que nós vivemos na sociedade de risco. Ele já estava prenunciando algumas das coisas que estão acontecendo, onde a modernidade produz ameaças globais que escapam às formas tradicionais de controle. Talvez seja isso que nós não estejamos tendo soluções, tanto no nível ambiental, tecnológico quanto social, para o descontrole dessas transformações, né, dessas mudanças nas tradições da sociedade. E esse quadro está se intensificando no século XXI e nós não estamos conseguindo vislumbrar saídas e não estamos conseguindo administrar essas crises, né? E tem alguns que estão abalançando muito a árvore, né? Então os frutos estão caindo. Por exemplo, polarização política e crise de democracia. Os analistas identificam enfraquecimento das democracias liberais, nós já falamos disso. A tendência aponta para sociedades fragmentadas, propensão e instabilidade social que se tem acontecido, inclusive em países centrais, com muito deslocamento de populações, motivado por crises, por guerras, por questões de fronteira, riquezas, água, clima, né? Desigualdade estrutural, a desigualdade socioeconômica global se instalou, houve uma brutal transferência de riqueza para 1% que conseguem abocanhar a riqueza de 40% da humanidade. E isso alimenta tensões sociais, movimento de protesto e precarização das condições de vida e de trabalho, em vários contextos. Então, Thomas Piketty, por exemplo, defende que a transição climática e a estabilidade social exige uma redistribuição de riqueza radicalmente diferente da que é praticada até aqui. E para isso é preciso que o sistema se compreenda, se articule e converse na mesma linguagem. Mas nós não estamos tendo esses fóruns em que esses players da sociedade estejam conversando em prol de soluções. Né? Então essa intenção aqui de redistribuição de riqueza aqui está como utopia, né? A pandemia, que nós já falamos dos seus desdobramentos, né? É um evento estrutural que desenhou inúmeras linhas de forças globais, transformações. A pandemia expôs a vulnerabilidade social, desigualdades estruturais, forçou transformações do trabalho, né? O trabalho remoto ganhou muita força, muita gente não quer retornar
Algumas pessoas voltaram para suas cidades e só querem trabalhar remotamente. O trabalho remoto, ele tem as suas implicações, ele tem interações diferentes, ele individualiza muito, ele faz com que você troque menos experiências. Existem coisas muito boas, mas existem coisas que você não consegue reestruturar a partir da individualização das pessoas em seus locais de moradia, trabalhando, né? Então, na própria saúde pública, né? Nas relações sociais como um todo, estudos destacam que a crise sanitária alterou normas sociais, né? Mobilizou novos modos de trabalho, acelerou a digitalização da vida cotidiana. Muitas pessoas não querem mais interagir, os jovens estão saindo menos, se relacionando menos. Hoje em dia você tem menos pontos de encontro, as pessoas se encontram mais na internet, você tem menos, assim, por exemplo, bares, boates, danceterias em que os jovens estão se encontrando. Essas coisas estão mudando, né? Interseção com desigualdade global. Análises antropológicas e sociológicas enfatizam que a pandemia teve impactos desiguais, né? Ela afrontou classes sociais e grupos vulneráveis de forma assimétrica e outros não, outros se sentiram defendidos, agravando exclusões que já existiam, né, quer dizer, acentuando essas exclusões. A mudança climática e a crise ecológica é frequentemente descrita como o maior risco sistêmico que nós estamos vivendo na atualidade, né, que ele é social e é político. Por exemplo, o Frederic Otto, o climatologista, ele argumenta que a crise climática ela é um fenômeno social, mas ela é muito mais, ela é tanto social quanto é físico, porque os impactos mais severos vêm a ocorrer nas sociedades mais desiguais e mais vulneráveis, e elas não ficam ali, elas se deslocam. Então você cria núcleos, centros de expansão de fatores problemáticos. E isso provoca uma mudança global. Isso aí se refere a transformações planetárias impulsionadas por atividades humanas que vêm alterar os sistemas ecológicos de forma contínua e irreversível, inclusive por deslocamento, né? Economia, crise financeira e capitalismo de dados. A crise de 2008 mostrou a persistência das instabilidades do capitalismo financeiro, que revela um sistema econômico profundamente vulnerável à especulação e à desigualdade de renda e riqueza, porque aqueles que estão no topo sabem muito bem manipular os de baixo. Eles criam essas crises e ganham com elas. Capitalismo digital. Os teóricos contemporâneos apontam para a transição de um capitalismo industrial para um capitalismo de dados e vigilância, inclusive um capitalismo rentista, né? Em que as pessoas com dinheiro não aplicam mais em trabalho, não geram mais renda, não geram empregos, só ganham os frutos das suas aplicações pagas pelas dívidas públicas pelos governos. Geopolítica e multipolaridade. Existe o fim da hegemonia unilateral, que nós já falamos, a política pós-Guerra Fria, marcada pelo declínio relativo da hegemonia americana e pela emergência de potências como Índia, China, alguns blocos regionais, a costura dos BRICS, aí, né? O mundo multipolar com tensões entre ordem global e regionalismo que provoca conflitos que lá na frente provavelmente vão dar em guerras, né? Crise geopolítica, conflito prolongado na Ásia Menor, né? Tensões, vocês depois procurem aí o que é a Ásia Menor, né? O médio, né? Tensões Estados Unidos-China, disputas por recursos energéticos e tecnológicos, que remete a um sistema internacional mais fragmentado e competitivo. Quais seriam os prognósticos? Bom, o Dr. Lulu Kemp, da Universidade de Cambridge, destaca que o risco de colapso civilizacional aumentou por demais, por razões de desigualdades que se aprofundaram, tecnologias perigosas, inclusive as nucleares, e inteligência artificial, a manipulação da própria inteligência artificial sobre as questões nucleares, que vem sendo discutida aí nos Estados Unidos e na própria China, as crises ecológicas que estão sendo simultâneas, ou seja, mundo afora. Quais tendências? Já falamos da digitalização, inteligência artificial, automação, que gera muito desemprego. Dados como recursos estratégicos vão reconfigurar trabalho, poder e subjetividade das populações e a forma de convivência. E isso aí muda muita coisa. Quanto menos você conversa, mais você estranha. Movimentos sociais e resistências críticas podem ser decisivos, abrindo possibilidades de alternativas sistêmicas ou intensificando conflitos. Debates
Sociologia e antropologia. Nós já falamos de sintomas de estruturas profundas, desigualdade, capitalismo neoliberal, fragmentação social, devem ser entendidas como contextos de transformação contínua que nós não sabemos se será para melhor, se vai haver um consenso lá na frente, ou se nós vamos ter que guerrear muito para chegar a esse consenso à força. A psicologia social, né? Ansiedade coletiva já falado, polarização identitária e pragmatismo e pragmática social reativa, né, por reação aos fatos e eventos, relações internacionais, modelos clássicos de Estado-nação, soberania, democracia representativa estão sob pressão e mudança, demandando novas formas de governança, multilideranças e cooperações transnacionais. Inclusive, hoje em dia, as lideranças e as representações estão sendo muito esvaziadas por questões políticas, de políticas radicais. E as pessoas estão no meio disso aí. Agora nós vamos ter uma visão geral. Interdependência de riscos globais. O Global Risk Report do World Economic Forum, que é um estudo baseado em percepções de especialistas globais, os riscos expressivos até uma década à frente, ou seja, até 2036, inclui instabilidade geopolítica prolongada, é o que se espera, mudanças climáticas aceleradas e algumas irreversíveis, é o que já se espera, desigualdades sociais e desafios tecnológicos que podem gerar impactos sistêmicos simultâneos, por exemplo, na economia, na saúde, na política, na tecnologia, no meio ambiente. Quando a gente fala saúde, a gente está falando assim das grandes corporações que tratam de medicamentos, né? Investimentos governamentais na área de saúde. Essa conjuntura reforça a metáfora da espiral que puxa para um abismo, onde crises se reforçam mutuamente. Então, os prognósticos não são melhores, nós estamos entrando no olho do furacão, o que tudo indica. Sistemicamente falando, nós podemos concluir que o mundo enfrenta um ciclo de interdependência de riscos associados. Em vez de acidentes isolados, esses riscos são associados. E isso exige estratégias integradas e cooperativas para sua mitigação. Mas aonde estão as lideranças que têm sido esvaziadas, que não são as autoritárias, que têm capacidade de sentar e conversar? Aonde elas existem? Bom, cenários climáticos. Temperaturas e cenário de emissão, nós sabemos que nós já ultrapassamos, né, os modelos de caminho socioeconômico amplamente usados pelo IPCC, projeto trajetórias com diferentes graus de mitigação das emissões até 2100, quase nenhuma delas respeitadas. Mesmo em cenários de mitigação agressivo, o net zero até 2050, por exemplo, o aquecimento global deve exceder 2 graus, sendo que nós já chegamos a 1,5 agora em 2025, acima dos níveis pré-industriais, com impacto econômico e social progressivo nas próximas décadas e irreversível, porque isso aí faz derretimento de geleiras, aumento de nível de mares, mais emissão por derretimento de geleiras do CO2 e com isso mais aquecimento. Crises alimentares e falhas múltiplas em zonas agrícolas que vão ser obviamente atingidas, né? Pesquisas apontam que choques agrícolas simultâneos em várias regiões produtoras podem tornar o abastecimento global extremamente frágil, porque vai ser tudo ao mesmo tempo muito rapidamente. O risco de perdas maiores que 15% da produção global de grãos pode dobrar já na década de 2030. Nós podemos chegar a 30% de queda, influenciado por eventos climáticos extremos que nós já estamos vendo acontecer. E os extremos da adaptação 2026 já será um ano crítico para muitos países ajustarem orçamentos e políticas diante de custos crescentes de extremos climáticos. Tecnologia e transformações sociais no triênio 2030-2050 estendendo até 2056. Por exemplo, a inteligência artificial, automação e trabalho. Talvez seja um pouco cedo para falar das projeções da inteligência artificial, porque nós não sabemos o quanto que nós vamos transformar nesse momento aí. Mas vamos em frente. Tecnologia é um motor impulsionador de mudanças sociais profundas com impacto no emprego, educação e poder econômico. A IA e a automação elas vão reconfigurar o trabalho, o mercado de trabalho, né? Criando setores novos, mas desafiando ocupações tradicionais. Especialistas veem o risco de que bolhas tecnológicas ou ciclos de instabilidade financeira estejam em setores que sejam extremamente dependentes das IAs nos próximos anos. Mas nós também não podemos falar muito sobre como que será
a evolução das IAs. Pode ser que pare por aí, pode ser que modifique muito, pode ser que essa bolha desses grandes investimentos, esse monstro infrutífero, e nós teremos que dar uma parada e alguns passos atrás, porque não vamos gastar toda essa quantidade de energia necessária e as empresas de repente não vão ter esse retorno. Tudo isso está em aberto, não sabemos a evolução da IA. Computação quântica e segurança digital. Bom, até 2036, a aceleração em tecnologias como computação quântica, que já está em andamento, pode minar estruturas clássicas de segurança digital. É onde eu falei que pode haver transformações profundas, exigindo novas formas de proteção e governança de dados. Fusões e rupturas tecnológicas. As projeções apontam que a energia de fusão nuclear pode entrar na fase comercial na década de 2030, ou seja, nós já tenhamos não mais a ficção nuclear, né, para provimento de energia atômica ou até mesmo bombas atômicas. Nós passamos para a fusão nuclear, que é o que acontece no Sol, que gera muito mais energia, uma energia mais limpa. Mas limpa, né, em termos, né? Mudando profundamente o setor energético se desafios materiais e tecnológicos forem superados. Isso aí é uma benesse, né? Segurança global, geopolítica, a multipolaridade. O que está acontecendo? Os sistemas internacionais o sistema tende a se tornar cada vez mais multipolar. Estados Unidos, China, Europa, Índia, blocos regionais, BRICS, né? Isso pode criar cenários de competição intensa. O problema da desinformação, conflito e polarização. Especialistas alertam que a desinformação, amplificada por tecnologias digitais, que nós não sabemos como que vai evoluir, inclusive com computação quântica, onde você tem os dados armazenados em bilionésimos de segundo, e a coisa é muito mais rápida, os processamentos são muito rápidos, pode aumentar a instabilidade política, erosão da confiança nas instituições, ainda em movimentos populistas e até autoritários nos próximos 10 anos. Tudo isso está em aberto, nós não temos certeza do que vai acontecer. Conflitos regionais de cooperação. Os conflitos que já existem, inclusive aquele lá que está tendo com a Rússia, vai continuar, ao que tudo indica. A cooperação multinacional ainda é vista como crítica para a mitigação de riscos como terrorismo, cibersegurança e crises transfronteiriças. Bom, economia global. Entre 26 e 40 desse século. Crescimento em risco e mercados financeiros. Por exemplo, projeção de economia global em curto prazo aponta para um crescimento mais frágil. Até porque nós não podemos crescer muito, porque nós não temos muita matéria-prima. E o crescimento representa você machucar cada vez mais a natureza e criar mais problemas com o clima. Se o clima já está abalado, o crescimento vai ficar muito complicado, né? Então isso vai expor tensões comerciais, volatilidade monetária, muitos vão perder dinheiro, risco de bolhas nos ativos de tecnologia, como é o caso da bolha da IA, e a dívida soberana dos países crescente. Desigualdade e dívida global. A pressão da dívida pública e os custos sociais devem persistir para cada país, colocando limitações nos gastos com saúde, educação e infraestrutura, especialmente em países emergentes como, por exemplo, o Brasil. Transição energética e investimentos. A transição para energias renováveis vai avançar, mas enfrenta bloqueios políticos, né, e econômicos. Os bloqueios políticos são principalmente ideológicos, daqueles que querem levar vantagem e querem se despreocupar com aquilo. Cenários divergentes mostram um crescimento contínuo da energia fóssil, ainda, infelizmente, se não houver mudanças de políticas substanciais. E parece que, por enquanto, não está havendo, mas nós não sabemos o que vai acontecer. Prognósticos sociais e psicológicos. Migração climática. Mudanças climáticas extremas vão impulsionar migrações internas e transnacionais. E isso gera o quê? Desafio para a coesão social, segurança e infraestrutura urbana, né? Saúde mental e sociedade. Os impactos climáticos, a instabilidade econômica e as transformações tecnológicas podem intensificar a ansiedade coletiva, polarização, desgaste da confiança social, que é coisa que nós já comentamos, não vou falar muito. Cultural e identidade. Aceleração tecnológica, integração digital e desigualdades no acesso podem reconfigurar valores culturais. Já está acontecendo isso. A sociedade pode não se reconhecer, as identidades coletivas, as relações entre as gerações vão se modificar, com consequência para a coesão social e inclusive questões intergeracionais, porque uma geração vai ficar totalmente sem conhecer os maneirismos da outra, né? Caminhos. O roteiro SSP1
é um caminho de transição sustentável, mitigação climática agressiva, política de cooperação global. Parece que nós estamos longe disso por enquanto. Transição tecnológica humanizada e redistribuição de benefícios. Também parece que nós estamos longe disso. Fortalecimento de instituições democráticas e rede de segurança social. Nós estamos caminhando para situações cada vez menos democráticas. Isso não é bom. Caminho de fragmentação já seria um roteiro médio. Fragmentação política, políticas climáticas insuficientes, expansão tecnológica sem governança ou equidade, conflitos econômicos e sociais crescentes. Resultado, nós estamos mais para esse caminho, que são ciclos de crise recorrentes. E o caminho do colapso parcial, ou seja, aquilo que não vai ter jeito. Falhas em cooperação global, ruptura em cadeias alimentares, choques financeiros, colapso com serviços básicos em grandes regiões, aumento de conflitos, migrações forçadas e erosão das instituições. Os resultados vão ser crises simultâneas, adaptação que vai ser forçada, nós vamos ter que nos adaptar ao pior, com risco civilizacional em áreas-chave e guerras, né? Conclusão. O futuro dos próximos 10, 30 anos está moldado por forças complexas, que são interdependentes. Clima, tecnologia, geopolítica, economia e sociedade. As trajetórias possíveis variam de um caminho sustentável e cooperativo, que é o início que nós lemos aqui agora mesmo, a uma fragmentação sistêmica com risco de grandes rupturas e que daí nós não sabemos o que vai acontecer. O que separa essas trajetórias não é apenas a tecnologia ou a economia, mas sim a capacidade de governança global, cooperação e escolhas sociais. Eu estou vendo lideranças muito fracas, algumas totalmente intempestivas, outras totalmente subservientes. Aquelas que são mais organizadas e mais firmes estão cuidando também de seus interesses, não conseguem coordenar o interesse da maioria. Então a gente tem muitos players nessas lutas, mas poucas lideranças que possam promover coesão. Precisaria que você tivesse lideranças boas aqui no Ocidente e no Oriente e no Sul Global para poder fazer esse fechamento. Parece que por enquanto nós temos alguns bons líderes, alguns líderes muito ruins, mas não temos nenhuma liderança que seja convergente. Isso são palavras minhas. Bom, gente, então nós pesquisamos aqui Global Risk Report, projeções econômicas da Shared Social Economic Pathways, tendências econômicas de risco da Trend Research and Advisory, projeções climáticas alimentares do McKinsey Global Institute, Outsiders projeção para 2016, ACBI e projeções da Agência Internacional de Energia, né? Bom, então esses foram os cenários futuros, essas foram as discussões em relação àquilo que nós chamamos de a espiral para o abismo, que é um título aí que eu roubei de uma obra de Edgar Morin, né? De alguns anos atrás, quando ele fez 100 anos ainda. Bom, gente, então nós vamos terminar isso aqui. Isso foi um panorama bem rápido, né? Com pesquisas em 3 IAs diferentes. Foram, na realidade, 4 perguntas, 4 colocações, e interdisciplinarmente. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado, espero que você passe isso para frente, que é bom que as pessoas estudem o mundo caótico que nós estamos vivendo. E todos nós vamos começar a pensar numa maneira de eleger lideranças que sejam proativas para a coesão e não para a dispersão. Lembrando que liderança não é a mesma coisa que autoridade, que autoritarismo não é a mesma coisa que ter capacidade de governar e liderar. Liderança é principalmente cabeça no lugar, cabeça fria, sobriedade e boas emoções, inteligência emocional. Muito obrigado, até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós achamos muito interessante. Até lá.